Você já sentiu aquela inquietação inexplicável dentro do seu lar, como se algo invisível estivesse perturbando a paz da sua família, mesmo quando aparentemente tudo parece bem? Esse desconforto espiritual que você sente não é coincidência. E hoje vou revelar um dos ensinamentos mais poderosos que o Padre Pio compartilhou com seus seguidores mais próximos sobre como transformar completamente a atmosfera do seu lar. O Santo das Estigmas, conhecido por sua profunda conexão com o mundo espiritual, alertava constantemente seus fiéis sobre a importância de ter água benta em casa, não como mera tradição religiosa, mas como uma poderosa ferramenta de proteção e transformação espiritual que poucos compreendem verdadeiramente. Você está prestes a descobrir o que milhares de devotos já experimentaram: uma revolução na paz, na proteção e na presença divina dentro das paredes do seu lar. Antes de compartilhar esse segredo, que transformou a vida espiritual de incontáveis famílias ao redor do mundo, preciso que você entenda algo fundamental sobre os ensinamentos do Padre Pio. Sua sabedoria não vinha apenas de estudos teológicos, mas de experiências sobrenaturais vividas diariamente. Durante mais de 50 anos, o santo italiano carregou as chagas de Cristo e travou batalhas espirituais que poucos conseguiriam suportar. Ele via claramente o mundo invisível que nos cerca, e por isso mesmo, insistia fervorosamente que seus seguidores se protegessem adequadamente. A água benta, em suas próprias palavras, não era mero símbolo, era uma espada afiada contra as forças que tentam perturbar nossos lares e mentes. O que você descobrirá hoje não é uma simples dica espiritual, mas um verdadeiro escudo sagrado que o Padre Pio utilizava diariamente em sua própria cela monástica. A promessa que faço a você é transformadora. Ao aplicar este ensinamento do Padre Pio em sua vida cotidiana, você começará a notar mudanças que vão além do explicável. Famílias inteiras testemunharam como conflitos constantes diminuíram, como a sensação de paz se instalou em ambientes antes tensos, e como até mesmo problemas inexplicáveis de saúde encontraram alívio. Não estamos falando de coincidências ou efeitos psicológicos. Estamos falando de uma verdadeira intervenção espiritual que o santo italiano conhecia profundamente e aplicava diariamente. Se você acredita que sua casa merece esta proteção especial e que sua vida pode experimentar este nível de paz espiritual, continue acompanhando até o final, pois cada detalhe que compartilharei poderá ser a chave para uma transformação que você procura há tanto tempo. Você consegue imaginar como seria viver em um ambiente completamente protegido contra ataques espirituais? Esta é precisamente a primeira e mais poderosa transformação que o Padre Pio garantia acontecer quando temos água benta em casa. Em seus conselhos aos fiéis atormentados por perturbações inexplicáveis, ele frequentemente dizia: o demônio foge como um raio do lugar onde a água benta é aspergida com fé. Não se trata de superstição medieval, mas de um conhecimento espiritual profundo que o santo possuía através de suas próprias batalhas diárias contra o mal. Ele podia literalmente ver as forças negativas se dissipando quando a água benta era utilizada corretamente nas casas de seus seguidores. Esta proteção não é temporária ou superficial. Ela cria uma verdadeira barreira espiritual que dificulta enormemente a entrada e permanência de influências malignas em seu lar. Você já percebeu como algumas casas parecem naturalmente mais acolhedoras e serenas, enquanto outras, mesmo luxuosas e bem decoradas, carregam uma estranha sensação de desconforto? Muitas vezes, a diferença não está no material, mas no espiritual. A segunda transformação milagrosa que o Padre Pio ensinava é a purificação do ambiente e o estabelecimento de uma paz quase palpável nos espaços onde a água benta é regularmente utilizada. Ele comparava nossos lares a esponjas espirituais, absorvendo não apenas as energias de seus habitantes, mas também todas as influências que entram através de objetos, pessoas visitantes e até mesmo através das ondas invisíveis que hoje inundam nossos espaços. A água benta, consagrada pela Igreja através de orações milenares, tem o poder extraordinário de limpar essas impressões negativas acumuladas,
restaurando o ambiente ao seu estado natural de paz. Muitos devotos do Padre Pio relatam que, após começarem a prática diária de aspergir água benta em seus lares, começaram a dormir melhor, sentir-se menos ansiosos e experimentar uma harmonia familiar que parecia impossível anteriormente. É como se o próprio ar se tornasse mais leve, mais respirável, mais conducente à harmonia e ao equilíbrio emocional de todos que ali habitam. A terceira bênção que se manifesta, segundo os ensinamentos do Santo das Estigmas, é a facilitação da oração e da concentração espiritual. Você já tentou rezar em casa e sentiu uma inexplicável dificuldade de concentração, como se sua mente estivesse sendo constantemente puxada para preocupações, distrações ou pensamentos negativos? O Padre Pio explicava que este é um dos sinais mais comuns de interferência espiritual em nossos momentos de conexão com Deus. Ele orientava seus filhos espirituais a aspergir água benta ao redor do local onde costumavam orar, afirmando que isto criava um santuário temporário, um pequeno oásis de sacralidade dentro do lar. Inúmeros seguidores testemunharam como suas experiências de oração se aprofundaram dramaticamente após adotarem esta simples prática. É como se a água benta criasse uma frequência espiritual que facilita a sintonia com o divino, abrindo canais de comunicação que normalmente encontram-se obstruídos pelas interferências do mundo moderno e suas influências perturbadoras. O quarto milagre cotidiano que o Padre Pio assegurava acontecer em lares com presença de água benta é a bênção constante sobre a casa e seus habitantes. Ele ensinava que, assim como um perfume permanece no ambiente, mesmo depois que a pessoa que o usava já se foi, a água benta deixa um perfume espiritual, de graça divina que continua agindo mesmo quando não estamos conscientes dele. Esta bênção permanente trabalha silenciosamente, influenciando decisões, inspirando pensamentos positivos e criando oportunidades para crescimento espiritual da família. Os sacramentais, explicava o Padre Pio, são como pequenas antenas que atraem constantemente as graças de Deus para dentro de nossas vidas cotidianas. Famílias inteiras relataram melhorias significativas em seus relacionamentos, maior facilidade em resolver conflitos e até mesmo oportunidades inesperadas surgindo após começarem a manter água benta em seus lares. É como se uma corrente subterrânea de bênçãos começasse a fluir, irrigando áreas da vida familiar que antes pareciam secas e improdutivas. A quinta transformação, talvez uma das mais impressionantes, é o afastamento de enfermidades espirituais e físicas. O Padre Pio, que além de sacerdote dedicou grande parte de sua vida ao cuidado dos doentes, inclusive fundando um hospital, compreendia profundamente a conexão entre o espiritual e o físico. Ele explicava que muitas doenças têm raízes ou componentes espirituais que a medicina moderna não consegue identificar ou tratar. A água benta, quando utilizada com fé e regularidade, age como um bálsamo invisível que fortalece não apenas a alma, mas também o corpo. Inúmeros são os testemunhos de pessoas que, seguindo o conselho do santo, começaram a usar água benta em suas casas diariamente e notaram melhoras significativas em problemas crônicos de saúde, diminuição de dores inexplicáveis e um bem-estar geral que medicamentos não haviam conseguido proporcionar. Não se trata de substituir tratamentos médicos. O próprio Padre Pio valorizava enormemente a medicina, mas de complementá-los com um recurso espiritual poderoso que age em dimensões que os remédios não alcançam. A sexta bênção misteriosa é a proteção durante o sono, momento em que, segundo o Santo das Estigmas, estamos mais vulneráveis espiritualmente. O Padre Pio aconselhava seus seguidores a fazerem o sinal da cruz com água benta na testa antes de dormir e a manterem um pequeno recipiente próximo à cabeceira. Durante o sono, a alma permanece vigilante, mas de uma maneira diferente, explicava ele. A água benta age como um guardião silencioso, protegendo os sonhos e repelindo influências perturbadoras que tentam invadir nossa mente durante o repouso. Pessoas que sofrem com pesadelos recorrentes, insônia
ou acordam inexplicavelmente esgotadas, relataram transformações dramáticas em seu descanso após adotarem esta simples prática recomendada pelo santo. Se você deseja experimentar esta poderosa proteção ainda hoje, peço que escreva nos comentários: "Quero esta bênção em minha casa", e compartilhe este vídeo com 5 pessoas que você ama e deseja proteger. A sabedoria do Padre Pio não deve ficar guardada apenas para nós. Ela precisa alcançar o máximo de lares possível, especialmente nestes tempos de tanta turbulência espiritual. A 7ª transformação, que coroa todas as anteriores, é a renovação contínua da fé e do compromisso com Deus. O Padre Pio observava com tristeza como muitos fiéis, mesmo devotos frequentadores da igreja, gradualmente esfriavam em sua fé ao voltarem para a rotina do lar. Ele comparava este fenômeno a uma planta que recebe água apenas uma vez por semana. Sobrevive, mas não floresce plenamente. A presença da água benta em casa, especialmente quando utilizada conscientemente em pequenos rituais diários de bênção, serve como um lembrete constante da presença de Deus em nossa vida cotidiana. Cada gota de água benta é como uma semente de memória sagrada plantada no coração, dizia o santo italiano. Esta renovação diária da consciência espiritual tem um efeito cumulativo poderoso, fortalecendo gradualmente nossa conexão com o divino e transformando até mesmo as tarefas mais mundanas em oportunidades de santificação. Muitos seguidores do Padre Pio testemunharam como, após adotarem esta prática, passaram a viver sua fé de maneira mais integrada, sentindo a presença de Deus, não apenas durante a missa de domingo, mas em cada momento de suas vidas domésticas. Mas atenção, o Padre Pio fazia um alerta importante sobre estes benefícios milagrosos da água benta. Eles dependem diretamente da nossa fé e da maneira como utilizamos este sacramental poderoso. A água benta não é mágica, advertia ele. É um canal de graça que requer nossa participação ativa. Ele observava com tristeza como alguns fiéis mantinham água benta em casa como mero amuleto ou objeto decorativo, sem nunca utilizá-la com a intenção correta. Para experimentar plenamente as 7 transformações que descrevi, é essencial compreender os 3 pilares fundamentais do uso da água benta segundo os ensinamentos do Padre Pio. Estes 3 princípios, frequentemente esquecidos ou mal compreendidos, são a diferença entre uma experiência superficial e uma verdadeira revolução espiritual em seu lar. Nos próximos minutos, vou revelar cada um desses pilares essenciais, compartilhando exatamente como o santo das estigmas orientava seus filhos espirituais mais próximos a utilizar corretamente este dom sagrado. O primeiro pilar fundamental é a intenção consciente. O Padre Pio ensinava que, ao utilizar água benta, não devemos fazê-lo de maneira automática ou supersticiosa, mas com plena consciência do que estamos fazendo e por quê. Ele comparava a água benta a uma chave poderosa que, no entanto, precisa ser girada corretamente para abrir a porta das graças. Quando aspergimos água benta em nossa casa, ou a utilizamos para nos benzer, devemos reconhecer conscientemente que estamos invocando a proteção divina e renovando nosso batismo. Este ato de consciência amplifica enormemente o poder do sacramental. A água benta usada com intenção consciente, dizia o Padre Pio, é 1000 vezes mais eficaz do que quando utilizada por mero hábito. Isto significa que, ao invés de apenas fazer o gesto mecânico, devemos pausar por alguns segundos, reconhecer a presença de Deus, e então utilizar a água benta como um ato deliberado de fé e confiança na proteção divina. O segundo pilar essencial nos ensinamentos do Padre Pio sobre a água benta é a regularidade disciplinada. O santo comparava o uso da água benta à alimentação. Não basta comer bem uma vez por semana para manter o corpo saudável. É necessário nutrir-se diariamente. Da mesma forma, ele aconselhava seus seguidores a estabelecerem momentos regulares para utilizar a água benta, transformando este gesto em um hábito sagrado tão natural quanto escovar os dentes ou trancar a porta ao sair. Esta regularidade cria o que o Padre Pio chamava de ritmo de graça na vida doméstica,
um pulsar constante de proteção e bênção que fortalece o ambiente espiritual do lar dia após dia. Ele recomendava especificamente 3 momentos ideais para o uso da água benta: ao acordar, como primeira ação do dia; ao sair e retornar ao lar, como um ritual de proteção nas transições; e antes de dormir, para garantir um descanso protegido. Esta disciplina espiritual, quando mantida consistentemente, cria uma verdadeira fortificação espiritual, que se torna cada vez mais sólida com o passar do tempo. O terceiro e último pilar fundamental é a fé expectante. O Padre Pio enfatizava que a eficácia da água benta está diretamente ligada à nossa expectativa de resultados reais. Muitos usam água benta esperando que nada aconteça, e é exatamente isso que recebem. Nada, dizia ele com sua característica franqueza. A fé expectante não é uma vaga esperança de que, talvez, algo aconteça. É a certeza inabalável de que Deus age poderosamente através deste sacramental. O Santo das Estigmas convidava seus seguidores a utilizarem água benta com a mesma confiança com que um paciente toma um remédio prescrito por um médico experiente, com a plena expectativa de cura. Esta atitude de fé ativa e confiante abre canais espirituais que permanecem fechados quando agimos com ceticismo ou indiferença. O Padre Pio aconselhava seus filhos espirituais a verbalizarem sua fé ao utilizarem água benta, dizendo simples palavras como: "Creio em teu poder, Senhor", ou "Esta água me protege pelo poder de Cristo", convertendo assim um gesto externo em uma profunda afirmação de fé. Agora, você pode estar se perguntando: como obtenho água benta legítima para minha casa? O Padre Pio era muito específico sobre este ponto, alertando contra práticas improvisadas que se afastam da tradição sagrada da Igreja. A água benta autêntica é aquela que foi abençoada por um sacerdote segundo o ritual próprio da Igreja Católica, que inclui orações específicas, sal exorcizado e a invocação explícita do Espírito Santo. O santo recomendava que seus seguidores solicitassem água benta diretamente na paróquia, explicando ao padre a importância que davam a este sacramental para uso doméstico. Na maioria das igrejas católicas, é possível encontrar fontes de água benta disponíveis aos fiéis, geralmente próximas à entrada. O Padre Pio sugeria que seus seguidores levassem pequenos frascos para serem preenchidos nestas fontes, garantindo assim um suprimento constante em casa. A água benta da igreja é como uma semente, explicava ele. Leve um pouco para casa, e com fé, ela multiplicará suas bênçãos em seu lar. Uma vez obtida a água benta, como exatamente devemos utilizá-la para experimentar as 7 transformações milagrosas que o Padre Pio prometia? O santo italiano, sempre prático em seus conselhos espirituais, oferecia orientações muito específicas sobre este ponto. Primeiramente, ele recomendava que cada casa tivesse pequenos recipientes de água benta estrategicamente posicionados em pontos-chave, próximo à porta de entrada, no quarto principal e especialmente no local onde a família se reúne para orar. Estes recipientes deveriam ser tratados com reverência, como objetos sagrados, e nunca misturados com itens mundanos ou decorativos. Para a aspersão regular da casa, o Padre Pio sugeria um simples ramo de oliveira ou um pequeno aspersor próprio para este fim, disponível em lojas de artigos religiosos. O método mais eficaz, segundo ele, era traçar o sinal da cruz com água benta nas portas, janelas e em cada cômodo da casa, acompanhando o gesto com uma breve oração como: "Que esta casa e todos que nela habitam sejam protegidos pelo poder de Cristo." Este ritual completo de proteção deveria ser realizado semanalmente, idealmente aos domingos, como extensão doméstica da missa. Para situações específicas que exigem uma intervenção espiritual mais intensa, o Padre Pio oferecia conselhos adicionais sobre o uso da água benta. Quando alguém na família está doente, por exemplo, ele recomendava fazer o sinal da cruz com água benta na testa do enfermo, acompanhado de uma oração de cura. Em momentos de perturbação emocional, tensão familiar ou dificuldades persistentes,
Ele aconselhava uma aspersão mais abundante em todo o ambiente, calmamente, enquanto se reza o Pai Nosso. Para os que sofrem com insônia, pesadelos ou ansiedade noturna, o santo sugeria colocar algumas gotas de água benta no travesseiro antes de dormir. A água benta, explicava ele, carrega consigo a paz de Cristo, que excede toda a compreensão humana. Em situações de mudança, seja para uma nova casa, ao adquirir objetos usados ou após receber muitas visitas, o Padre Pio considerava essencial uma aspersão completa para limpar espiritualmente o ambiente e estabelecer nele a atmosfera de graça divina. Particularmente notável nos ensinamentos do Padre Pio é sua insistência no uso da água benta como proteção para crianças e jovens. Ele observava, com sua extraordinária percepção espiritual, que os mais jovens são especialmente vulneráveis a influências negativas, precisamente por sua natureza mais aberta e impressionável. O santo recomendava que pais e avós fizessem o sinal da cruz com água benta na testa das crianças todas as noites antes de dormir, estabelecendo assim uma rotina de proteção espiritual. Este simples gesto, afirmava ele, planta sementes de fé que permanecem ativas, mesmo quando a criança cresce e se afasta temporariamente dos caminhos de Deus. Para adolescentes, que muitas vezes resistem a práticas religiosas explícitas, ele sugeria que os pais aspergissem discretamente seus quartos e pertences, confiando no poder da água benta para agir invisível, mas eficazmente. Muitas famílias que seguiram este conselho testemunharam como seus filhos, mesmo atravessando fases de questionamento da fé, mantiveram-se protegidos de influências verdadeiramente nocivas e eventualmente encontraram seu caminho de volta à vida espiritual. Um aspecto frequentemente negligenciado dos ensinamentos do Padre Pio sobre a água benta é sua recomendação para utilizá-la na purificação de objetos e tecnologias modernas. O santo, embora tendo vivido em uma época menos tecnológica que a nossa, possuía uma compreensão profunda sobre como objetos materiais podem carregar impressões espirituais de seus ambientes e usos anteriores. Ele aconselhava seus seguidores a abençoarem com água benta qualquer objeto usado adquirido, desde móveis antigos e roupas de segunda mão, até livros previamente possuídos por outros. Objetos são como esponjas espirituais, explicava ele, absorvendo as energias dos ambientes onde estiveram. Aplicando este princípio aos tempos atuais, muitos devotos do Padre Pio estendem esta prática para purificar espiritualmente computadores, smartphones e televisões, tecnologias que frequentemente servem como portais de entrada para conteúdos perturbadores em nossos lares. Uma simples aspersão, acompanhada de uma breve oração pedindo proteção contra influências negativas através destes dispositivos, pode criar uma barreira espiritual significativa. O Santo das Estigmas também ensinava sobre o extraordinário poder da água benta para restaurar a harmonia em lares afetados por conflitos crônicos e discórdia. Com sua penetrante visão espiritual, o Padre Pio frequentemente identificava nós energéticos em casas visitadas por conflitos persistentes, pontos específicos onde tensões negativas se acumulavam e perpetuavam ciclos de desentendimento entre os moradores. Ele orientava essas famílias a aspergir água benta diariamente nesses pontos específicos, geralmente áreas comuns onde ocorriam discussões recorrentes, enquanto rezavam conscientemente pela paz e reconciliação. A água benta, explicava ele, dissolve gradualmente essas concentrações de negatividade, como o sol derrete o gelo. Famílias que seguiram fielmente esta orientação por pelo menos 40 dias consecutivos relataram transformações surpreendentes na atmosfera doméstica, com padrões de conflito de longa data finalmente se dissolvendo e dando lugar a uma nova dinâmica de compreensão mútua e paciência. Esta aplicação específica revela a profunda compreensão que o Padre Pio tinha sobre a interdependência entre o ambiente espiritual e os relacionamentos humanos. Uma das mais belas e comoventes recomendações do Padre Pio relacionada à água benta era seu uso como instrumento de intercessão e caridade espiritual. Ele ensinava que,
Ao aspergir água benta em nosso lar, com a intenção explícita de estender suas bênçãos àqueles que amamos, mesmo que estejam fisicamente distantes, criamos uma poderosa corrente de graça que pode alcançá-los onde estiverem. A oração acompanhada pelo sacramental, dizia ele, tem asas mais fortes e voa mais longe. O santo sugeria que seus seguidores mantivessem uma pequena lista mental de pessoas necessitadas de proteção especial, filhos que moram longe, parentes enfrentando dificuldades, amigos em crise, e que, ao utilizar água benta em sua própria casa, incluíssem conscientemente essas pessoas na intenção da bênção. Muitos relataram coincidências notáveis após adotar esta prática, com entes queridos distantes mencionando terem sentido inexplicáveis ondas de paz ou inspiração para boas decisões, precisamente nos momentos em que haviam sido incluídos nesta forma de intercessão através da água benta. O Padre Pio, com sua característica honestidade espiritual, também alertava sobre possíveis obstáculos que podem limitar os benefícios milagrosos da água benta em casa. O primeiro e mais comum, segundo ele, é o ceticismo disfarçado, quando utilizamos o sacramental exteriormente, mas interiormente duvidamos de sua eficácia. A água benta, explicava o santo, é como uma semente poderosa que, no entanto, não germina em solo coberto pela pedra da incredulidade. Ele convidava seus seguidores a examinarem honestamente suas convicções interiores e a trabalharem conscientemente para cultivar uma fé genuína, na promessa divina, operando através deste sacramental. O segundo obstáculo frequente é o uso inconsistente ou negligente, quando guardamos a água benta em casa, mas raramente a utilizamos, ou o fazemos de maneira tão mecânica que o gesto perde seu significado espiritual. A graça de Deus está sempre disponível, dizia o Padre Pio, mas precisamos estender a mão para recebê-la regularmente. Finalmente, ele alertava contra o terceiro e mais sério obstáculo, a contradição entre nossas práticas espirituais e nossa vida moral. A água benta não é um substituto para uma consciência limpa, advertia firmemente. O santo ensinava que, para experimentar plenamente o poder deste sacramental, precisamos harmonizar nossa vida com os valores cristãos que ele representa. Ao longo de seus anos de ministério espiritual, o Padre Pio coletou inúmeros testemunhos de transformações extraordinárias ocorridas em lares onde a água benta foi introduzida e utilizada de acordo com suas orientações. Uma família italiana que enfrentava uma inexplicável sequência de problemas de saúde, fracassos financeiros e acidentes, começou a utilizar água benta diariamente em cada cômodo da casa, seguindo rigorosamente as 3 regras do santo. Em menos de 3 meses, relataram uma dramática reversão em suas circunstâncias, como se uma nuvem escura que pairava sobre eles tivesse finalmente se dissipado. Uma mãe desesperada com o comportamento autodestrutivo de seu filho adolescente começou, secretamente, a aspergir água benta no quarto dele e em seus pertences, seguindo o conselho do Padre Pio. Gradualmente, para sua surpresa, o jovem começou a abandonar amizades negativas e a redescobrir valores positivos que havia abandonado. Um casal à beira do divórcio, após iniciar o ritual diário de bênção com água benta recomendado pelo santo, experimentou o que descreveram como um amolecimento gradual dos corações, encontrando forças para o perdão que antes parecia impossível. Estes testemunhos não são casos isolados ou coincidências. São manifestações concretas do poder espiritual que o Padre Pio conhecia tão intimamente e compartilhava com seus filhos espirituais. O santo das estigmas compreendia, melhor que a maioria, a realidade da batalha espiritual que se desenrola diariamente em nossos lares e mentes. Ele via com clareza sobrenatural as influências invisíveis que muitas vezes sabotam nossa paz, nossa saúde e nossos relacionamentos. A água benta, em seus ensinamentos, nunca foi apresentada como uma solução mágica ou automática para todos os problemas, mas como uma poderosa ferramenta espiritual que, quando utilizada corretamente e consistentemente, permite-nos acessar proteções e bênçãos divinamente estabelecidas. Os sacramentais, dizia ele,
São como pequenas extensões dos sacramentos na vida cotidiana, mantendo-nos conectados ao poder transformador de Cristo entre uma missa e outra. Esta compreensão profundamente católica ressalta a importância do material como veículo do espiritual, um princípio encarnacional que está no coração da fé cristã desde seus primórdios. O momento para implementar este poderoso ensinamento do Padre Pio em sua vida não é amanhã, nem quando você se sentir mais espiritual, nem quando tiver mais tempo. O momento é hoje, agora mesmo, antes que o sol se ponha. O santo frequentemente advertia seus seguidores sobre o perigo da procrastinação espiritual, observando como muitas graças são perdidas simplesmente porque adiamos continuamente as práticas que sabemos serem benéficas. Cada dia que passa sem a proteção adequada, dizia ele, é um dia em que deixamos nossa casa e nossa família desnecessariamente vulneráveis. Se você não tem água benta em casa neste momento, faça um compromisso firme de obtê-la na próxima vez que visitar sua paróquia, explicando ao sacerdote sua intenção de utilizá-la regularmente em seu lar. Enquanto isso, pode começar a preparar os pequenos recipientes que colocará em pontos estratégicos da casa e a planejar seu ritual pessoal de bênção, baseado nas orientações que compartilhei. Lembre-se das palavras do Padre Pio. A intenção sincera já começa a abrir canais de graça, mesmo antes da ação concreta. Ao concluir esta narrativa sobre o poderoso ensinamento do Padre Pio, quero deixar com você um desafio espiritual. Comprometa-se a aplicar fielmente este conhecimento por um período de 40 dias consecutivos. Um número biblicamente significativo de transformação. Durante este tempo, utilize a água benta diariamente em sua casa, seguindo os 3 pilares fundamentais de intenção consciente, regularidade disciplinada e fé expectante. Mantenha um pequeno diário das mudanças que começar a perceber, na atmosfera do lar, nos relacionamentos familiares, na qualidade do sono, na vida de oração e na proteção contra influências negativas. O Padre Pio prometia que, ao final deste período, a diferença seria tão tangível que nunca mais consideraríamos a água benta como um elemento opcional em nossa vida espiritual. Quem experimenta verdadeiramente seu poder, dizia ele, sente a mesma falta dela que sentiria do pão diário.